Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores, Excelência, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimas Senhoras e Senhores Membros do Governo, açorianas e açorianos, hoje celebramos o Dia dos Açores. Hoje celebramos igualmente um caminho de 40 anos que fez aliar esta evocação ao Espírito Santo. Sejamos nós pessoas de fé ou apenas de uma esperança inabalável, não podemos dissociar o culto ao Divino Espírito Santo da exortação dos valores que estão na gênese do viver e do sentir das nossas gentes. A força, o saber, a resiliência, a partilha e, acima de tudo, a solidariedade. A devoção ao Espírito Santo sempre esteve associada a momentos difíceis, a circunstâncias onde o medo e a incerteza dominavam o nosso povo. Era, pois, na celebração, na comunhão e na união que se retemperavam as forças, que se reconstruíam as vidas e se começava de novo o caminho, acreditando sempre que melhores dias viriam. Comemorar esta data tão importante para os Açores é assim afirmar a nossa identidade, a nossa filosofia de vida e a nossa unidade regional, que são a base e a justificação da autonomia política que nos foi reconhecida e que orgulhosamente exercitamos, tal como referido no diploma que instituiu este feriado regional. As comemorações são, portanto, momentos privilegiados para sinaltecer a memória, a história e a identidade de um povo. Por isso, hoje, celebramos o Dia dos Açores. Tal como celebraremos este ano os 40 anos do nosso primeiro Estatuto Político-Administrativo. O edifício jurídico que reconhece as aspirações autonomistas do povo açoriano ao longo dos séculos e que determina, em letra de lei, a administração dos Açores pelos açorianos. A nossa realidade arquipelágica, determinante para a nossa forma singular de mundividência, moldou o modo de ser e de estar dos açorianos, tão evidenciado nas nossas tradições e cultura. Ao longo dos séculos, soubemos contornar as dificuldades, enfrentar as intempéries, resistir aos sismos e vulcões, combater o isolamento e até o abandono. Nunca nos faltou a força para lutar pela nossa autonomia e para potenciar a união e a coesão entre nós, entre as ilhas, que no meio do Atlântico se afirmam cada vez mais neste mundo globalizado. Mesmo que tenhamos uma açorianidade vivida de 9 formas distintas, a grandeza e a força desta região faz-se indubitavelmente da união das suas 9 ilhas, pela assunção de que é a riqueza das suas diferenças que permite a sua complementaridade e de que assim, em conjugação de esforços, continuaremos a lutar e a resistir aos desígnios do mar e da terra e aos intentos daqueles que teimam em não compreender as particularidades de ser ilhéu. Mário Soares, há precisamente 30 anos, referia que, e cito, falar de autonomia significa, pois, invocar a democracia, a solidariedade, a diversidade, a força das complementaridades, a necessidade do desenvolvimento na justiça e o apelo à partilha de responsabilidades. Fim de citação. E, na verdade, assim é. Um dos resultados mais importantes da autonomia que Abril conquistou e que os dignos representantes dos açorianos têm vindo a aprofundar foi precisamente o reforço da identidade e unidade regional, assim como a sua afirmação no panorama nacional, para além do reforço e da amplitude das nossas competências legislativas. Açorianas e açorianos, hoje celebramos o Dia dos Açores. Hoje evocamos este dia de forma diferente. Como diferentes ficaram as nossas vidas, desde que um inimigo invisível alterou a nossa realidade, as nossas vivências e até a nossa forma de estar. Hoje, por respeito às restrições e condicionantes impostas pela doença Covid-19 e, acima de tudo,
Por respeito a todos os açorianos, também nós tivemos de adequar esta evocação do Dia dos Açores à nova realidade que enfrentamos, tal como todos os açorianos o fizeram, de forma tão corajosa e determinada. Na verdade, a forma como o fazemos não é o que releva para este dia, mas sim a forma como este dia releva na homenagem a todos os açorianos em cada uma das nossas 9 ilhas, no continente português e na diáspora açoriana. Hoje celebramos o Dia dos Açores, não num edifício físico e num local em particular. Hoje, o edifício que alberga estas comemorações será cada um de nós, açorianos, os que esta terra viu nascer, os que esta terra acolheu e os que se encontram espalhados pelos 4 cantos do mundo. Por isso, festejemos este Dia dos Açores ornamentando com a cor de cada uma das nossas ilhas e com a cor da saudade, que é a cor da nossa diáspora, para onde tantos açorianos emigraram na procura de outros sonhos e de outras vidas e que hoje nos completam e relevam para a grandeza dos Açores. Hoje celebramos o Dia dos Açores. Hoje não nos sentaremos à mesa em comunhão, partilhando as sopas em honra do Espírito Santo. Hoje partilhamos, sim, palavras de conforto, o desejo do reencontro das famílias e da normalidade da vida, com toda a simplicidade do menor dos gestos e que hoje ansiamos por repetir. Hoje partilhamos a solidariedade para com aqueles que sofreram com esta doença, com aqueles que partiram e com as suas famílias que não tiveram o tempo do adeus. Hoje partilhamos a esperança de melhores dias, da recuperação da saúde e da retoma económica. Hoje amparamo-nos na resiliência dos nossos antepassados, para que, como eles, saibamos enfrentar os desafios que se nos colocam a cada momento. Hoje celebramos o Dia dos Açores. Hoje não haverá lugar à imposição de insígnias honoríficas açorianos. A nossa homenagem não será atribuída à individualidade. Hoje, a nossa homenagem evoca a coletividade, a unidade de um povo e a força da nossa região. Hoje, homenageamos todos os profissionais de saúde e as forças de segurança e proteção civil, verdadeiros heróis de uma guerra silenciosa e de armas desconhecidas que colocaram em risco o seu próprio bem-estar em prol da comunidade que servem. Hoje, homenageamos os profissionais das diferentes áreas económicas que se mantiveram na linha da frente, apesar de todas as restrições e adaptações a que se tiveram de sujeitar, para que os bens alimentares e de primeira necessidade não nos faltassem. Hoje homenageamos os profissionais da informação e comunicação, que em plena pandemia nos mantêm informados e por essa via melhor preparados para a enfrentar. Ainda para mais quando vivemos numa era em que as informações proliferam, sejam verdadeiras ou falsas, o que reforça a importância de um jornalismo que garanta a difusão de informações fidedignas e precisas, tão vitais em democracia e tão fulcrais em tempos de crise. Hoje, homenageamos toda a comunidade educativa pelo esforço e empenho que demonstraram na implementação de uma nova forma de lecionar e avaliar. Hoje, homenageamos todos aqueles que tiveram de encerrar os seus estabelecimentos e com coragem acataram as orientações de fechar portas em prol do bem-estar coletivo. Hoje, homenageamos todos os que colaboram com as instituições de solidariedade social, que se souberam adaptar a esta nova realidade, nunca descurando o seu propósito social, o bem-estar das nossas crianças, jovens e idosos. Hoje, homenageamos e honramos todas as açorianos e açorianos que enfrentaram esta crise pandémica desde a primeira hora e que, de rosto erguido e mangas arregaçadas, se preparam para enfrentar o futuro. Açorianas e açorianos, alguém dizia que quando achamos que temos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas.
De certa forma, foi isto que aconteceu às nossas vidas. Deixámos de ter respostas para as imensas perguntas que se colocam através desta pandemia. As consequências decorrentes desta doença do século XXI causaram uma brusca alteração dos nossos comportamentos e colocaram em perspectiva a vida tal como a concebíamos. Essas consequências tiveram e terão, com certeza, repercussões económicas que ainda não podemos calcular e testaram a nossa capacidade de resposta ao nível da saúde e da educação, para salientar apenas dois dos pilares fundamentais da nossa sociedade. As medidas adotadas pelas entidades regionais tiveram e têm como prioridade a saúde pública e foram determinantes para a salvaguarda e proteção dos nossos concidadãos, que, aliadas ao confinamento social e à colaboração de todos, foram de importância vital para conter a nossa curva de contágio e travar os piores cenários. Perante toda esta situação, é natural que o receio e a incerteza sejam sentimentos comuns. No entanto, o caminho é de esperança e juntos faremos esse percurso, tendo consciência que é na união e na corresponsabilidade que encontraremos o equilíbrio esperado, tal como referia o Padre Vítor Melícias, e cito: ser solidário significa isto mesmo, sermos corresponsáveis. Devemos, no entanto, ter consciência de que esta é uma caminhada à qual se impõe prudência e cautela a cada passo e que durante o caminho vão exigir-se decisões difíceis e corajosas. Esta luta que é de todos e que nos afeta a todos deve impelir-nos à cooperação e não permitir que este sentimento de receio nos conduza a comportamentos individualistas e descomprometidos. Ao sentimento de medo, temos de saber contrapor o sentimento de confiança. Ademais, os Açores têm conseguido gerir as adversidades características de regiões ultraperiféricas e arquipelágicas, para além das decorrentes de uma natureza muitas vezes ingrata. E relembremos a passagem do furacão Lorenzo, que ainda há bem pouco tempo fustigou as nossas ilhas, deixou famílias sem teto e as nossas ilhas do Ocidente ainda mais longe e isoladas. Familiarizados com situações de crise, os açorianos têm sabido aproveitar os seus recursos na busca das melhores soluções para cada obstáculo que surge no nosso caminho. É por isso que estou certa, tendo como exemplo o nosso passado, seremos em conjunto capazes de criar as condições para enfrentarmos mais esta intempérie, com responsabilidade acrescida, em prol da nossa comunidade, que espera de todos nós um efetivo contributo. Açorianas e açorianos, em vários momentos da nossa história, a nossa autonomia foi posta à prova. Noutros, tivemos de ser capazes de fazer uso de todos os nossos mecanismos de autogestão para fazer face aos problemas que surgiam. A dinâmica social e o próprio passar do tempo levou-nos a adequar e a aprofundar as nossas competências legislativas em função das exigências sociais e económicas de cada época. E assim será no futuro, a altura em que a nossa região se confrontará certamente com outros problemas e por isso mesmo terá de encontrar as melhores soluções para os ultrapassar. Esta crise pandémica não foi exceção. E se ao fim de mais de 40 anos dúvidas houvesse, a luta incessante a esta doença só foi possível e com os resultados que alcançamos, porque somos uma região autónoma com inúmeros instrumentos de gestão que foram canalizados para as nossas diferentes necessidades. A avaliação só o futuro nos permitirá fazer se os instrumentos autonómicos ao nosso dispor devem ou não ser reforçados, para que possamos seguir o caminho certo na construção de modelos de desenvolvimento que cumpram com o crescimento sustentado da região autónoma dos Açores. Senhor Presidente do Governo, Excelência, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Membros do Governo. Estamos a poucos meses do término desta legislatura.
O ato eleitoral que decorrerá este ano reveste-se de enorme importância, tal como todos os atos eleitorais, porquanto é a oportunidade dos cidadãos escolherem os seus dignos representantes e exercerem através do voto a sua cidadania. Este direito, também uma conquista de Abril, dá pleno sentido à etimologia da palavra democracia, o poder do povo. O exercício livre deste direito confere a cada um de nós o poder de escolher as melhores propostas. Os melhores candidatos, no fundo, confere a cada um de nós o poder de escolher o caminho. Ter consciência deste poder, ter memória das lutas e do sofrimento que estiveram na base desta conquista, honrar aqueles que antes de nós desbravaram o caminho da liberdade, é ter consciência da responsabilidade que pende sobre nós na construção dos Açores que queremos para o futuro e de que essa responsabilidade não deve ser delegada em qualquer outra circunstância que não a da nossa própria decisão. Nesta legislatura, procuramos fazer uma reflexão profunda sobre a autonomia que temos e aquela que queremos deixar aos nossos filhos, através da Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia, a Severa. A Severa ouviu todos os intervenientes com responsabilidades políticas, atuais e do passado, auscultou a população e esteve atento aos seus contributos. Construiu consensos partidários tão importantes quando procuramos soluções jurídicas para o reforço autonómico da nossa região. Com o tempo exigível e não com o tempo imposto por quem não conhece efetivamente o trabalho produzido, a Severa irá apresentar um conjunto de propostas legislativas concretas e coerentes à Assembleia Legislativa. Nesta legislatura, foi igualmente possível alcançar os consensos necessários para a tão ansiada revisão do regimento. O grupo de trabalho, constituído para o efeito e com o apoio dos serviços jurídicos da Assembleia, produziram um trabalho significativo de compilação de praxes e adequação de normas para que, finalmente, os próximos deputados desta Casa possam guiar-se por um documento que será, efetivamente, um conjunto de regras claras e inequívocas, adequadas a uma realidade parlamentar que, desde 2008, é mais plural e mais dinâmica. Esta legislatura, para além de extremamente exigente, obrigou-nos, nestes últimos meses, a uma mudança de paradigma ao nível do nosso funcionamento, para que a função de fiscalização da ação governativa e a função legislativa não parassem em tempos de exceção. Mas esta legislatura que agora termina foi igualmente tempo de despedidas, muitas delas definitivas, de colaboradores e de colegas. Despedidas abruptas e inesperadas que deixarão marcas em todos nós. Açorianas e açorianos, para Vitorino Mésio estava, em primeiro lugar, o apego à terra, este amor que não conhece razões, mas impulsos, e logo o sentimento de uma herança étnica que se relaciona intimamente com a grandeza do mar. É esta açorianidade, é este mar que une, é este amor pela nossa terra que nos faz celebrar hoje e, apesar de tudo, o Dia dos Açores, disse.